Fala, meu jovem! Show de Felipe Torres do canal do Torres, e eu preciso contar para vocês uma história que eu acho muito interessante a respeito da minha vida, de quanto eu era desorganizado e o quanto hoje eu sou até metódico, às vezes até um pouquinho exagerado. Quando eu era jovem, adolescente, eu era muito bagunceiro. Eu acho que normalmente os rapazes, principalmente dessa idade, são bem bagunceiros. O meu patrimônio, que no caso era o meu quarto, era uma bagunça só. Eu lembro que eu tinha uma cadeira do lado da minha cama que eu colocava roupa e ia botando as roupas ali assim. Era uma bagunça arrumada e todas as minhas roupas iam ficando amontoadas ali. E eu até brincava, chamava ali de escombros, não era nem bagunça. Quando minha mãe procurava alguma coisa, eu falava assim, acha lá os meus escombros, porque devia estar tudo bagunçado lá. E eu tinha um pensamento, eu acho que você também pode, com certeza você já teve esse pensamento, tem ou conhece alguém que tenha, por que eu vou arrumar minha cama se eu vou dormir de novo, não é verdade? E aí aos 18 anos eu entrei na faculdade, 17 para 18 anos eu entrei na faculdade, já comecei a estagiar, e aí eu vi que também as minhas contas eram bagunçadas, eu não sabia quanto eu gastava, nem eu sabia quanto eu ganhava. E aí eu casei, comecei a namorar, casei, tudo mudou. Graças também à minha esposa, Bárbara, que deu uma reviravolta na minha vida. Até porque às vezes ela chegava na minha casa, eu tinha que sair correndo para arrumar. Às vezes ela até me ajudava a arrumar meu quarto, porque era muito bagunçado. Mas eu comecei a identificar a necessidade de ser uma pessoa mais organizada perto dos objetivos que eu queria ter. E eu queria falar para vocês ainda nesse vídeo o porquê que é importante você ser uma pessoa organizada. Eu elenquei 3 pontos, acho que são milhares de pontos positivos para ser uma pessoa organizada, mas eu queria falar um pouco o porquê que eu sou organizado agora. E eu fiz uma lista de coisas que eu faço, e eu queria saber se você se identifica com alguma dessas coisas. O meu escritório está sempre arrumado. É claro que assim, 95% do tempo está arrumado, às vezes tem um equipamento fora do lugar, mas normalmente eu gosto de deixar o escritório bem arrumado, porque é um lugar que eu trabalho, eu passo o dia inteiro trabalhando, então para mim o escritório tem que estar sempre arrumado, minha mesa arrumada. Eu tenho as minhas contas organizadas desde que a gente começou a namorar. Então assim, desde quando a gente casou, na verdade, eu e Bárbara, já fazendo 10 anos esse ano, todas as minhas contas são arrumadas. Eu tenho uma planilha que eu anoto o que eu gastei, anoto o que eu recebi. Profissionalmente falando, financeiramente falando, me deu uma outra perspectiva em relação à renda, em relação ao que se ganha, ao que se gasta. Então todas as minhas contas são anotadas, são planilhadas. O meu closet, cara, isso aí é uma parada meio metódica. O meu closet, ele é todo arrumado. Você vai ver a imagem aí. Minhas camisas são organizadas por cor. Isso não tem muito tempo que eu tô fazendo, mas eu acho interessante. Por quê? Porque eu sei quando eu quero botar uma camisa preta, e eu tenho cada vez usado mais camisa preta, porque você não tem errada a camisa preta, eu sei aonde eu vou buscar minhas camisas pretas ou camisas de cor. Porque eu ganho tempo quando eu vou escolher uma roupa, porque tá tudo organizadinho. Às vezes Bárbara chega lá, bota uma camisa no lugar errado, aquilo já me incomoda, eu volto pro lugar, porque eu gosto de deixar o closet bem arrumadinho. Então isso é uma parada meio metódica mesmo, eu acho que é meio, às vezes pode ser meio exagerado, mas eu acho que no final fica bonitinho, fica tipo loja, né? Fica legal. Eu tenho algumas tecnologias em casa, eu já compartilhei com vocês alguma coisa, eu posso também mostrar a casa inteira tecnológica, se vocês quiserem, comenta aí. Eu tenho algumas tecnologias que facilitam, então desde a irrigação da grama, máquina de fazer café, a hora que acende o jardim, a hora que apaga o jardim, isso tudo me faz me manter mais organizado, eu me preocupo menos com isso e acabo gastando menos luz, porque tem hora para ligar e desligar a luz, então isso também para mim é muito produtivo. Eu tenho um WhatsApp completamente organizado, todas as mensagens que eu já tenho respondidas, elas são arquivadas, então nunca uma pessoa vai ficar sem resposta minha, porque eu sempre, depois que eu termino uma conversa, eu arquivo. Se você não sabe, também comenta aqui que eu te explico, é bem fácil fazer. E isso, cara, eu falo para todo mundo, poucas pessoas seguem essa dica que eu faço. Que eu falo, mas quem segue, cara, fala como é que eu vivi sem organizar meu WhatsApp. Então, eu não deixo ninguém sem resposta, porque eu tô sempre, respondi, pum, tô arquivando. Eu tenho, apesar de trabalhar com uma agenda online, eu tenho minha agendinha de papel já há alguns anos. E o que eu gosto de fazer? Eu gosto de elencar as minhas tarefas durante o dia. E quando eu vou fazendo essas tarefas, por mais simples que elas sejam, mandar um e-mail, pum, eu risco. Então, eu tenho um prazer ali de riscar aquilo, de mostrar que aquilo foi concluído. E também de terminar o dia com aquilo tudo riscado. Ou se eu não executei aquela tarefa, eu jogo para o dia seguinte, escrevo novamente para poder riscar novamente. Então isso é uma coisa que me deixa mais organizado profissionalmente. Cara, eu tenho uma... Isso, você pode até rir de mim, né? Eu tenho uma metodologia de lavar louça. Então assim, eu gosto de lavar louça, eu passo sabão em tudo. E depois eu lavo a pia por dentro para tirar a gordura. Eu coloco toda a louça ali dentro e vou enxaguando. Porque ali eu aproveito a água de uma coisa na outra
né? E vou lavando muito mais rápido. Então assim, eu consigo lavar com o dobro de tempo se eu estivesse fazendo, deixando tudo fora e lavando um a um. Aí você pode falar assim, Felipe, e aí você vai ver que, cara, eu sou meio maluco. Felipe, mas às vezes pode pegar uma coisa que está engordurada, engordurar uma outra, e aí? Cara, eu penso assim, a probabilidade de ter alguma coisa engordurada que vai sujar a outra e vai depois eu lavar, ter que relavar, é menor, tem menos chance de dar errado que dar certo. Então eu faço isso, às vezes acontece de dar errado, mas normalmente a minha louça ela fica impecável, não fica gordurosa, não fica com pedaço de sabão, nada disso. Então é uma coisa que eu gosto de fazer. É claro que quando tem um potinho, alguma coisa com mais gordura, eu deixo para lavar no final, para não ter esse risco. Mas eu ganho tempo, cara. Às vezes você fala assim, eu não tenho tempo para fazer isso, para fazer aquilo outro. Mas o tempo que eu ganho ali, eu posso aplicar em outra coisa. Assistindo um vídeo e aprendendo coisa, ou no tempo de lazer, ou no tempo com os meus filhos, com minha esposa. Então, tudo isso é tempo. Então, para mim, o tempo é valioso. Não sei para você, mas para mim, o tempo é muito valioso. Eu gosto de deixar os potes e a geladeira arrumada, com tudo assim, coisa de comida, de almoço, eu deixo aqui, outra coisa, doce, eu deixo embaixo. Então assim, eu gosto de deixar isso tudo arrumado. Eu gosto de deixar as prateleiras com o que eu vou usar mais na altura que eu vou pegar. Então quando a gente mudou o armário da cozinha, eu pensei, cara, o que eu vou colocar aqui para poder ganhar mais tempo, ser mais útil, mais eficiente. Eu abro o portão quando eu vou sair de carro, antes de colocar o cinto, porque enquanto eu estou colocando o cinto, o portão já está abrindo, eu ganho tempo. São coisas que podem parecer bobas, mas me fazem um pouco mais organizado. Às vezes pode ser um exagero, pode ser, mas eu gosto de ganhar tempo em tudo, eu gosto de ser eficiente. Quando eu saio de casa, eu gosto de organizar, eu tenho que ir em alguns lugares, às vezes eu saio de moto, tenho que ir 4, 5 lugares. Eu organizo o meu itinerário, vou aqui, passo ali, vou naquele lugar outro. Para quê? Para também ganhar tempo, me manter organizado. Eu tenho a Alexa também, que eu tenho uma lista de compras, eu falo com a Alexa, eu vou colocando cada coisa, coisa de mercado, coisa de hortifruti, coisa de farmácia, coisa de padaria, tudo separadinho também. A Alexa nos ajuda muito nessa eficiência. Meus aplicativos são organizados, eu gosto de colocar os aplicativos na primeira tela do celular. Vou colocar a tela para vocês verem aqui. O aplicativo do meu celular, eu tenho aqui organizado tanto um pouco por cores para eu poder localizar visualmente mais rápido, mas eu tenho os que eu mais uso na primeira tela e os que eu uso depois um pouco menos na segunda tela, todos organizados por grupo. A Apple tem agora essa organização de aplicativos também aqui pelo lado, mas eu gosto mesmo de usar apenas 2 telas e tudo agrupado, tudo certinho. Isso me faz mais organizado em relação a tempo. As fotos, minhas fotos são todas separadas por ano, por data, por mês, então eu consigo também saber buscar rapidamente uma foto no meu computador do dia tal, da viagem tal, do evento tal. O meu desktop também do computador, ele é super organizado, eu deixo apenas ali aquilo que eu vou utilizar naquele momento, depois eu apago, coloco tudo na nuvem, então eu tenho os arquivos garantidos, salvos, posso acessar de qualquer lugar, a qualquer momento, então isso é muito importante também. E uma outra coisa que é bobeira, às vezes quando eu tô no andar de cima de casa, quando eu vou descer, eu já penso em descer com alguma coisa que eu tenho que descer, ou quando eu vou subir, eu subo com outra, ou quando eu tô na garagem, eu vou subir, eu levo outra. Então são essas coisas que podem parecer bobeira, mas isso me fez um profissional mais organizado, eu consigo atender meus clientes de forma mais eficiente, busco atender sempre dentro do prazo, normalmente 90%, 95% das vezes eu consigo atender dentro do prazo que foi prometido, até antes, bem antes do prazo prometido. E o porquê que eu acho que é importante ser organizado? Quando você tem suas contas organizadas, você tem muito mais chance de construir um patrimônio, enriquecer, porque você sabe quanto você gasta, onde você gasta, quanto você recebe. Então isso eu acho que é fundamental saber conhecer nossas contas, até para evitar, não apenas para enriquecer, mas para evitar se endividar. Ninguém quer se endividar, não é verdade? Segundo ponto, você tem mais tempo para as coisas, você tem mais tempo para poder ter o seu lazer, estar com sua família, com seus filhos, com seu pai, com sua mãe, com seu esposo, com seus amigos. Então eu acho que isso é importante porque você consegue otimizar o seu tempo. E um dos pontos que eu acho super importante é você ter boa reputação enquanto profissional. Como eu falei, você consegue atender melhor os seus clientes. Eu acho que isso é um dos grandes problemas. Eu quero falar um pouco mais sobre isso, sobre a questão de você ser organizado profissionalmente, para que você possa respeitar os prazos que você deu para os seus clientes. Então, se você deu uma semana, que você entregue aquele produto ou serviço em uma semana e assim vai. Tá bom? Que Deus te abençoe, desculpa ter sido às vezes um pouco longo, mas eu gosto de contar um pouco das formas com que eu sou organizado. Se você se identificou com isso, eu queria que você compartilhasse também, que você comentasse aqui embaixo. E que Deus te abençoe, que você possa ser cada vez mais organizado. Não precisa ser tão metódico às vezes como eu, mas se você comenta aqui também, tá bom? Não deixe de curtir, compartilhar. Deus te abençoe, um beijo, valeu!